Eu recebi um cara aqui na minha casa, também candidato à presidência da República, enchi o bucho dele de pizza, e ele disse que seria a luz no fim do túnel. E no final nós vimos que a luz no fim do túnel era um trem. O desgraçado descumpriu tudo aquilo que ele prometeu, fez tudo aquilo que o PT queria, e nós estamos hoje com um país às traças. Por que que eu deveria votar em você? Por que que quem está assistindo aqui, por que que essas pessoas que estão lhe assistindo agora deveriam votar em você? Não é mais uma esperança jogada no lixo, jogada na lama? Nando, primeira coisa, eu não sou nem o Lula, nem o Bolsonaro. E eu já provei quem eu sou pela Lava Jato e meu período no Ministério da Justiça. Tá? Então eu já fui testado antes. Você acha lá na Lava Jato, por exemplo, que não teve pressão, para que a gente parasse tudo, para que a gente olhasse do lado, para a gente não fizesse como estão fazendo hoje, de anular tudo, de não condenar ninguém, de não mandar ninguém para a cadeia. Você acha que foi fácil lá, por exemplo, condenar, mandar prender governador do estado do Rio de Janeiro, presidente da Câmara dos Deputados, o ex-presidente da República? Não sei como é que você saiu vivo disso daí. Pois é, o último aqui que eu mencionar, o Marcelo Odebrecht, que acho que mandava nos outros 3 anteriores. Ou seja, eu já fui testado. Depois eu fui para o Ministério da Justiça, a gente encarou, essas histórias não são tão conhecidas, a gente encarou brigas homéricas lá. Vou te colocar um exemplo aqui, o PCC. Ninguém tinha coragem de mexer com o PCC aqui em São Paulo. Desde aqueles atos de 2006, a gente foi lá e mexeu com os caras. A gente vê que você fala isso, mas aí aqueles caras que são contra você falam assim, mas você não mexeu em nenhum político do PSDB? Por que você não meteu o dedo em cima dos políticos do PSDB? Isso é outra mentira. O que aconteceu foi que a Lava Jato, nas minhas mãos, era centrada na Petrobras, no período do PT. Por que o PT ia fazer dinheiro ir para o PSDB, ali da Petrobras? Mas quando foi feito o acordo de colaboração do Odebrecht, eles revelaram crimes praticados por todo mundo, inclusive de gente do PSDB. No Ministério da Justiça a gente encarou aquelas broncas todas. E o pessoal às vezes me questiona, por que você entrou no Ministério da Justiça e tal? Depois a gente pode falar sobre isso. Mas eu posso te dizer também que eu tenho orgulho de ter saído. Né? Porque eu não me vendi ali para ficar em cargo, para ficar no poder. Então quando eu falo que eu vou fazer isso, que eu não vou aderir ao sistema, que eu vou combater a corrupção, que a gente quer voltar a ter um Brasil com crescimento econômico, sustentável, inclusivo, com emprego, com respeito às pessoas, eu não estou aqui falando da boca para fora. Mas eu também acho o seguinte, Nando, não adianta também a gente ficar só indignado sem fazer alguma coisa. E o meu projeto, o meu retorno aqui ao Brasil, para esse projeto, para colocar o meu nome, tem entre os seus propósitos esse. É uma coisa que a gente não pode desistir. A gente não pode nunca desistir desse tipo de trabalho, desse tipo de atuação, de transformar isso aqui num país melhor, inclusive num país decente, né? Num país honesto. É o que a gente quer, é que eu quero como cidadão. Agora é o seguinte, esses caras que foram junto comigo nas ruas, lutar por justiça, no dia em que você saiu do Ministério da Justiça, denunciando que Jair de Bolsonaro de fato interferiu na Polícia Federal, e interferiu, no dia seguinte ele trocou o diretor-geral da Polícia Federal. Hoje já são mais de 20 delegados que cada vez que chegam perto, ou dos seus ministros, ou da sua família, ele troca o delegado da Polícia Federal. No dia seguinte estava lá Bernardo Kister, o nota 7 para cima, fazendo um vídeo dizendo que você é abortista. E depois colocaram também a pecha de desarmamentista. O que você sentiu quando viu essas pessoas colocando a pecha de abortista e desarmamentista em cima de você? Isso são novas mentiras. E aqui tem um contexto que elas são feitas exatamente para enfraquecer essa minha saída e as denúncias que eu tinha feito. Mas, muito claramente, eu sou a favor da vida, eu sou contra pessoalmente o aborto. Tá? Eu tenho, inclusive, 2 filhos, uma menina e um menino, já estão até crescidos. Tá? E, particularmente, em relação a isso, eu acho que a nossa legislação atual é que deve ser mantida. Lembrando que Jair Bolsonaro, quando a segunda mulher dele ficou grávida do Renan Bolsonaro, ele chegou e falou assim, se ela quiser abortar, é decisão dela, tá ok? Então, assim, você que acha que Jair Bolsonaro é absolutamente contra o aborto, o seu filho com a sua segunda esposa
se a mulher tivesse decidido abortar, ele não teria problema nenhum com isso. Então eu digo para você claramente aqui que Jair Bolsonaro usa a pauta do aborto só para ganhar o seu voto e te enganar. E na questão do desarmamento, qual é o seu posicionamento? Olha, eu era ministro da Justiça ali no começo e tinha essa pauta do presidente. A gente atuou ali para alguma flexibilização. Tinha alguns requisitos na legislação que eram meio rigorosos demais. Tá? Eu fui favorável àquela posse da arma na extensão da propriedade rural, ou seja, o fazendeiro poder andar com a arma, seja o pequeno agricultor ou o grande agricultor poder andar na propriedade. Agora, acho que tem limites. Não concordo, por exemplo, com uma flexibilização excessiva. Você sempre tem que fazer lá o exame psicológico, psicotécnico, o exame técnico para ver se você está habilitado. E também não concordo com gente portando, por exemplo, metralhadora na rua, saindo por aí com armamento pesado. Mas isso o próprio Benê Barbosa falou. Eu tive algumas entrevistas com o Benê Barbosa. E o Jair Bolsonaro, de fato, para a questão do armamento, ele não trouxe absolutamente nada de concreto. E o próprio Benê Barbosa concorda, porque o que ele fez foi através de emenda e através de decreto. Existe algum projeto de lei de Jair Bolsonaro, ele que pagou bilhões e bilhões e bilhões de emendas para mim, na minha opinião, os maiores bandidos do Cetrão, existe algum projeto de lei de concreto que vai sobreviver pós-candidatura de Jair Bolsonaro no que diz respeito ao armamento para o cidadão comum? Não. Na verdade, o que a gente tem que fazer aqui? Esse é um tema controverso na sociedade. Obrigado, cara. O ideal aqui seria fazer um grande debate com a sociedade. Tem as pessoas que querem que a legislação seja mais flexível. Tem aquelas pessoas que são absolutamente contra. Então a gente tinha que buscar ali alguma espécie de lugar de ponto de equilíbrio. Esse referendo, eu acredito que foi em 2002, ele foi feito. Mas o que eu quero saber, assim, de concreto, você como ministro, que foi ministro da Justiça, o que é que Jair Bolsonaro conseguiu que não fosse através de emenda e decreto? Porque isso cai imediatamente. Esse é um castelo de areia que Jair Bolsonaro construiu. Ele construiu alguma coisa de concreto? Não. Teve a única coisa que foi feita, mas foi feita pelo Congresso, tá? E inclusive teve meu apoio, que foi aquela posse de arma na extensão da propriedade rural, para o pequeno ou o grande agricultor poder utilizar na fazenda. Como é que você sentiu quando o cara foi lá? Presta atenção, Jair Bolsonaro sancionou, aprovou a lei que limita a prisão preventiva, que limita a delação premiada. Ele foi lá e assinou. Aí você vem aqui dizer, vocês são aí agora a nova esquerda, vocês são do PSOL. Jair Bolsonaro assinou uma emenda do Marcelo Freixo, do PSOL, que cria o juiz de garantia. Como é que tu se sentiu quando viu isso? Naquele momento, tava até... Aí você falou, agora fudeu. Naquele momento, tava lá, puta que pariu, tava visitando meu filho, falei com ele, pedi presidente, veta isso, porque isso é contrário ao que você prometeu na sua eleição. Veta isso, porque não xingou, não xingou. Isso é contra a Lava Jato. Não xingou. Seu corno manso! Vete esta porra! Não xingou, foi lá. Olha, eu implorei para que ele vetasse esse negócio, não vetou, tá? Ali para mim caiu todas as ilusões que eu ainda mantinha. Já tinha me decepcionado, mas ainda imaginava que poderia, haver uma chance. Naquele momento caiu toda a máscara dele, ele se revelou por inteiro. Aí o que eu fiz? Eu estava, como mencionei, estava até viajando, estava com meu filho. Pô, o que você vai fazer, cara? Aí estava passeando lá numa praça de Toronto, encontrei aquela estátua do Churchill lá, We shall never surrender. We shall never surrender. Daí eu olhei aquilo lá e falei, pô, filho, tira uma foto aqui minha. Até quer dizer, nós nunca nos renderemos. Eu estava mandando uma mensagem. Se você pegar o meu Twitter lá, isso é de dezembro de 2019, tá ali a mensagem. A gente não vai se render. Como é hoje aqui, eu me recuso a acreditar que a gente vai aqui entender que o Brasil não tem saída. Que a gente está fadado a ser um país que não cresce. Medíocre. Um país como o pessoal chama economista, renda média, um país medíocre. Não é assim. A população, a economia, o tamanho do Brasil não é compatível com isso que a gente está vendo. Então a gente tem que se indignar, mas a gente tem também que mudar. O Moro e o Jair Bolsonaro estão ao vivo lá no palco, lá se preparando. A gente vê que
O ex-juiz Sérgio Moro, senador eleito pelo Paraná, veio auxiliar o presidente Jair Bolsonaro no debate. O Moro rompeu com o Bolsonaro, saiu do governo, eles trocaram várias acusações. Fábio Faria, ministro das Comunicações, está lá. O ex-presidente Lula também está no estúdio. O Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, está com ele. Ficaram satisfeitos? Hein? Verifique se clicou no gostinha, se clicou na chininha, se clicou no inscrever-se no canal, porque senão um corno bolsonarista vai aparecer na sua casa fazendo...